Graça e paz, irmãos. Eu queria convidar os irmãos para abrirmos a palavra em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Também convido os irmãos para não desmarcarem aí, mas nós irmos para 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. A palavra do Senhor nos fala assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegar diante do trono da graça, pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo lá na cruz. Nós podemos nos achegar diante do trono para receber toda a graça e toda a misericórdia do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor, fala com cada um de nós, segundo a tua graça e misericórdia, Senhor. Cada um de nós, Senhor, necessitamos de uma palavra de consolo. Cada um de nós, Senhor, necessitamos de uma palavra de exortação. E cada um de nós necessitamos de uma palavra de encorajamento, Senhor. Por isso, nessa noite, fala com cada um de nós, segundo o propósito que o Senhor tem de cada um aqui nessa noite, Senhor. Nós não viemos aqui pela nossa própria vontade, mas aprove o Senhor que cada um de nós estivéssemos aqui. Por isso, esse tempo está diante do Senhor, as nossas mentes estão diante do Senhor, e nós queremos trazer cativo o nosso pensamento ao Senhor nesse momento, para que a Tua palavra, Senhor, encontre caminho nos nossos corações e faça aquilo que Te apraz, Senhor. Ajuda a Tua igreja, revele-se a cada um de nós, Pai, é o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, no último domingo, nós lemos esse texto de Atos, né? E a gente viu ali Atos a partir do 37, e nós vimos a pregação anterior de Pedro. Então, aqueles homens que ouviram a palavra, eles foram compungido o coração deles, a ponto de eles se desesperarem e irem aos apóstolos e pedir: o que faremos, irmãos? Então Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom. Cada um de vós se arrependam para que vocês possam crer, e assim vocês serão batizados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, como é necessário esses dias que nós estamos vivendo, nós podermos olhar para o Senhor, para que nós possamos sondar o nosso coração, se realmente em nossas vidas há um arrependimento genuíno, para que então nós possamos prosseguir diante do Senhor. Porque nós nos propomos olhar esse texto de 42, esses 4 pilares da nossa confissão, esses quatro pilares que nós precisamos andar sobre eles, né? O nosso reunir, ele está baseado em quê, irmãos? Então nós podemos ter aqui uma clareza muito grande que a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, sabe? Então são 4 pilares muito firmes, muito sólidos, para que nós possamos compreender e devemos andar por eles.
Porque uma mesa com 3 pés, ela não vai ser uma mesa firme, né? Agora com os 4 pés firmes, ela vai aguentar muito peso em cima dela, né? E nós fomos chamados por Deus para sermos a igreja dele, como nós vimos lá em 1 Timóteo, né? Para que nós possamos compreender que nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Agora nós precisamos ver como é, né? Como é que nós estamos andando. Nós somos realmente essa coluna, né? Que recebe toda a sustentação da casa de Deus, e nós estamos firmes nesse fundamento onde todo o peso que nós recebemos, ele tem que ser depositado no alicerce. Esse prédio aqui, ele tem uma fundação muito sólida, né? E tem colunas, então todo o peso desse prédio, as colunas absorvem, mas as colunas descem para a fundação. Então as colunas depositam todo o peso na fundação, e assim é a nossa vida. Nós somos coluna da verdade. Nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor. Por quê? Porque nós estamos no firme fundamento que é Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender, irmãos, como nós estamos andando. E nós chegamos a olhar somente o primeiro ponto, a doutrina dos apóstolos, né? E aí a gente viu qual que é a doutrina dos apóstolos, né? Se nós formos, não precisamos ir lá, mas no capítulo 5 aqui de Atos, capítulo 5, verso 42, diz assim: eles não cessavam de ensinar que Jesus Cristo é o Senhor. Então a doutrina deles é Cristo Jesus, e a nossa doutrina também não pode ser diferente, é a mesma, né? O Evangelho da graça de Deus. Então a gente pode andar por alguns versos da palavra do Senhor, mostrando que a incumbência nossa, irmãos, é de pregar o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho, não esse Evangelho que muitas vezes é pregado para massagear o ego das vidas que estão aí fora. As vidas precisam ouvir a verdade, e somente a verdade é que liberta. Por isso que a palavra de Deus diz assim: em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus Cristo, né? Em nenhum outro nome há dado aos homens que importa que seja salvo a não ser Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender que Jesus é esse Senhor maravilhoso que nós temos, para que então nós possamos andar nele. Então, irmãos, olhando esse primeiro passo, a doutrina dos apóstolos, agora nós podemos partir para o segundo pilar, que é a comunhão, né? Então nós temos a doutrina, que é Cristo e sua obra. Agora nós temos a comunhão, porque a partir do momento em que o Senhor foi para aquela cruz, foi morto, foi sepultado e foi ressuscitado pelo poder do Pai, ele ascendeu aos céus. E aí ele enviou o seu Espírito para quê? Para que esse Espírito pudesse fazer com que nós fôssemos uma comunhão perfeita em Deus, né? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Então, olha só, irmãos, a graça de Cristo que veio, fez a obra. O amor do Pai, o amor de Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo veio com essa função de juntar-nos num só corpo, todos aqueles que creem, todos aqueles que receberam Cristo Jesus, fomos colocados num corpo só, né? Por isso que nós estamos aqui em 2 Coríntios, volta aí em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 também, nos fala assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Então veja só onde que nós fomos colocados. Nós fomos colocados num corpo aonde Cristo é o cabeça, né? E nós somos o corpo místico de Cristo aqui nessa terra, né? O corpo de Cristo não é só o nosso reunir. O corpo de Cristo é todos aqueles que creram no mundo todo são colocados no mesmo corpo. Aqui está uma partícula do corpo de Cristo, né? E aí a palavra do Senhor vai trazer para nós como é que nós estamos vivendo a realidade espiritual, né? Porque nem todos os lugares têm a mesma realidade, irmãos. Por isso que a igreja, ela não é uma denominação onde há uma igreja matriz e ela coordena outros lugares. Não, a igreja ela é local. Cada localidade tem a sua expressão, tem o seu modo de agir, porque todos nós precisamos buscar do cabeça. Agora, a única coisa que não diverge em todas as igrejas é o fundamento, sabe? É a essência nossa, que é Cristo Jesus e sua obra. Então, aonde isso não é evidente, irmão, não é igreja. Uma heresia, é uma seita, né? Então, nós precisamos compreender isso, que nós somos a realidade da igreja do Senhor em Ariquemes, né? E, portanto, nós precisamos buscar, todos juntos, qual é a vontade do Senhor para esta cidade, né? Porque muitas vezes, irmão, a gente fica da seguinte forma: o Senhor podia trazer alguém de fora para ser o nosso pastor, para continuar o trabalho conosco aqui. Isso é um engano, porque o Senhor o Senhor vai levantar aqui, é no local. Por isso que cada um de nós precisamos nos colocar diante do Senhor para ver o que o Senhor requer de mim no reunir dele, né? Então isso é muito importante, irmão, nós poder perceber que nós somos a igreja do Senhor, comprada com o precioso sangue de Cristo, né? Então, irmãos, esse segundo aspecto, comunhão, sabe? A comunhão nossa custou muito caro para o Senhor, sabe? A comunhão, para nós termos comunhão, por um instante o nosso Senhor perdeu a face do Pai. Ele não perdeu nunca a comunhão com o Pai, porque a Trindade, ela subsiste 3 em 1, né? Quando o Senhor encarnou, a Trindade não ficou desfalcada, porque o Senhor nunca deixou a comunhão da Trindade, mas Ele se encarnou. Como vamos compreender isso? Por enquanto nós nunca compreenderemos, né? Mas o que nós precisamos compreender, irmãos, que nós fomos colocados nesta comunhão. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estiveram a comunhão eterna na eternidade passada. Agora eles se convidam nós para participar dessa comunhão na vida eterna, na eternidade futura. Então não serão mais 3, mas sim 4, porque os filhos estão juntos nesta comunhão eterna juntamente com Cristo. Então, como isso faz toda a diferença, irmãos? Porque nós fomos colocados no mesmo corpo, então nós estamos unidos, um juntamente com o outro, né? Todos nós com muitos pensamentos aqui, mas o Senhor quer tirar todos os nossos pensamentos para colocar o pensamento de Cristo, né? Não mais os nossos, mas os pensamentos de Cristo em cada um de nós. Então, nessa comunhão que nós temos com o nosso Deus, Ele precisa se estender a cada um de nós, né? Então vamos ver um verso aqui em 1 João, capítulo 1. A partir do verso 1, nos fala assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então veja só, que precioso, o Senhor se manifestou, mas chama atenção aqui o apóstolo João, falando para nós, no verso 2, que a vida foi manifestada a eles, e eles viram a vida, e essa vida foi dada a eles como testemunho, para que eles anunciassem, a vida eterna, que essa vida estava com o Pai, mas essa vida foi manifestada a cada um de nós, né? E aí o que eles viram, eles anunciaram com um único propósito, para que nós tivéssemos comunhão, aqui, assim como ele fala aqui no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, foi anunciado para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Por isso que o verso 7 aqui desse mesmo capítulo fala assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, então, irmãos, comunhão é algo bastante... precisamos ser muito cautelosos com os nossos pensamentos sobre comunhão, porque comunhão ela começou na Trindade. Ela começou com o Pai, com seu Filho, no Espírito, e ela foi estendida a nós. Agora nós precisamos sondar o nosso coração, como é que está a nossa comunhão, primeiramente com o nosso Senhor, né? Temos comunhão com Ele, cremos na obra de Cristo, é uma realidade para nós, que não é nós mais que vive, mas é Cristo que vive em nós. Isso é claro para nós. A obra de Cristo foi real para nós. Nós temos compreendido que o nosso velho homem foi crucificado e que o andar nosso não é mais um andar natural, mas é um andar de um crucificado com Cristo. Se isso é uma realidade, irmãos, então nós temos comunhão com nosso Pai, com Jesus Cristo, e essa comunhão se estende a todos aqueles que creram, né? Todos aqueles que realmente tomaram posse da obra de Cristo. Somos um só, né? Antes éramos muito, mas agora nós somos um só corpo com Cristo Jesus. E precisamos compreender que Cristo agora Ele é o nosso cabeça. Sabe, Ele é aquele que governa as nossas vidas. Ele precisa tomar a primazia da nossa vida. E na comunhão uns com os outros, é esse cuidado que nós precisamos ter. É esse dever que nós devemos ter uns com os outros, porque, como eu falei, a comunhão nos faz com que nós somos um só corpo, né? E nos liga uns com os outros, né? Por isso que quando nós cremos, nós recebemos dons do Espírito Santo, para usar onde? Na igreja. É por isso que quando ele vai explicar lá, nem todos são um membro, um corpo não é um membro só, mas é muitos membros. E o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Sabe? Então ele vai mostrando claramente que cada um de nós tem uma função especial no corpo de Cristo. Porque essa comunhão faz com que nós sejamos dessa forma. Todos aqui tocam violão? Não. O Senhor levantou um. Todos tocam piano? Não, né? Então todos nós adoramos? Todos nós adoramos porque nós recebemos o nosso Senhor, mas as funções que nós recebemos para exercer diante da igreja são diferentes, né? Nem todos têm o dom da palavra, mas o Senhor ergueu alguns com o dom da palavra. O Senhor trouxe outros para o governo da igreja. O Senhor levantou outros com o dom de orar, né? Aí é estranho, porque todos devem orar, mas o Senhor levantou alguns com esse dom especial, né? Lá em Romanos diz que tem o dom
de contribuir, né? Tem o dom de contribuir. Então toda a igreja precisa contribuir. Mas o Senhor levanta alguns com um dom especial para contribuir para quê? Para o evangelismo, sabe? Para que o evangelho se propague. Então tudo o Senhor tem ordenado no seu corpo. E agora nós precisamos realmente se colocar diante do Senhor. Isso é uma realidade em nós. Porque, irmãos, quando nós cremos, nós fomos colocados nesta comunhão perfeita, né? Porque lá não precisamos ir lá, mas em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, nos fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, isso precisa ser algo muito claro para nós. E aí envolve muitas questões nessa comunhão. Envolve eu negar o meu querer, porque nessa comunhão vai ter muitas pessoas que nós vamos ter alguns atritos, não vamos? Mas, irmãos, se nós estiver servindo, nós precisamos nessa comunhão primeiramente ao Senhor. E então eu posso estender a comunhão com os outros irmãos, né? Então, por que eu digo que custou caro para o nosso Senhor Jesus essa comunhão nossa, né? Ele teve um tempo que ele perdeu a face do Pai, né? Ali quando ele estava naquela cruz, no Getsemane, ele orou ali, se possível passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que quando ele fosse para a cruz, quando o nosso pecado fosse colocado sobre ele, o Pai viraria o rosto para ele. A eternidade ele nunca perdeu a face do Pai, e ali ele perderia a face do Pai. Por quê? Porque se ele não perdesse a face do Pai, nós estaríamos perdidos para sempre. Então, graças ao Senhor que ele foi fiel, mesmo com tanta dor, ele foi fiel, né? Mas ele cumpriu todo o propósito de Deus naquela cruz, para que nós pudéssemos ter esta comunhão. Voltarmos para o Evangelho de João agora, olhar um pouco essa questão tão preciosa dessa comunhão que o Senhor fala. João capítulo 17, a partir do verso 20, fala assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Amém? Veja só, irmãos, como o Senhor é precioso, né? Ele não rogou somente por aqueles discípulos, mas ele rogou por nós, para que todos aqueles que vierem a crer através da tua palavra, né? E aí ele traz no verso 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora com um objetivo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que precioso isso, irmãos, né? Então Jesus era um com o Pai, mas agora ele quer acrescentar uma quarta pessoa aqui, que é a sua igreja. Cada um de nós fazendo parte dessa comunhão eterna, né? E o que chama atenção aqui, irmãos, é para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe? Então, irmãos, nós precisamos compreender uma coisa aqui. Não desmarquem aqui, mas vamos lá para o texto de abertura de Atos capítulo 2, para nós ver algo bastante precioso aqui. Atos 2, verso 46. Olha o que diz aqui, irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração.
né? Então eles estavam juntos, estavam sempre unidos, né? Então tudo para eles era comunhão, juntos. Aí o verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, sabe? Então, irmãos, nós olhando aqui, essa comunhão perfeita é para que o mundo creia, né? Como que o mundo vai crer, né? A gente tem que evangelizar? Temos que ter a incumbência de cada um de nós evangelizar. Mas muitas vezes a gente faz evangelismo e as vidas não vêm. Por quê? Porque elas vão vir fazer o quê? Então temos que prestar atenção. Será que nós estamos prontos para testemunhar realmente? Porque se nós vamos dar um testemunho lá fora, que nós somos cristãos, e quem vai tocar no coração para aquelas vidas virem aqui para receber a palavra? É Deus quem vai trazer. Muitas vezes é nós que queremos trazer. Sabe, quantas vezes você tem convidado alguém, um vizinho, ou alguém para vir? Quanto tempo você tem convidado, sabe? Mas agora a questão é, você tem dado um testemunho de vida para essa pessoa? Ela tem visto Cristo? Ela tem visto algo de diferente em você? Sabe, porque aqui em Atos, né, eles diariamente perseveravam unânime. E aqui no verso 47, eles louvando a Deus. Então eles louvavam a Deus. Isso quer dizer, eles glorificavam o nome de Deus. E aquelas pessoas que estavam lá fora olhavam aquilo, achavam coisa interessante. Eu nunca vi um grupo tão junto, eu nunca vi um grupo tão alegre, eu nunca vi um grupo. Então eu quero ver algo no meio deles. Então o Senhor trazia, e aqueles que o Senhor trazia permanecia. Por quê? Porque tinha vida, sabe? Então nós temos que prestar atenção que muitas vezes nós convidamos, as pessoas vêm uma vez e não vêm mais. Por quê? Nós precisamos considerar essas coisas diante do Senhor para que Ele trabalhe essas verdades em nós. Nós estamos prontos para receber mais vidas aqui. Nós temos nós temos no nosso coração está transbordando a vida de Cristo, porque o que as pessoas estão cansadas de ouvir sermões, né? As pessoas querem uma realidade, sabe? Uma realidade de vida, e é somente a igreja tem essa realidade, sabe, irmãos? Então nós precisamos ir aos pés do Senhor para que Ele trabalhe em nós, porque o Senhor orou por nós com um objetivo, para que nós possamos, nessa comunhão com Ele, nós possamos testemunhar para o mundo que Jesus é Senhor, né? Então isso precisa ser algo muito real para nós, né? E aqui em João, novamente, então a gente viu esse verso 21, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho, no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quer dizer, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados nesta comunhão. O Pai em Cristo e Cristo em nós, né? Que preciosidade, irmãos. Então, como a comunhão nossa com o Senhor foi pago um preço bastante alto, irmãos. Porque nesse momento que o Senhor está orando aqui, Ele está prestes a sair. Quando Ele termina de orar, Ele vai para o Getsêmani, né? E ali Ele diz para os seus discípulos: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Minha alma está triste até a morte, né? Então veja só como isso pesou no coração, mas Ele não deixou, porque Ele sabia que essa comunhão seria eterna. Nós não teríamos condições por nós mesmos, mas a partir do momento em que Ele realmente se colocou naquela condição de ser essa ponte, esse caminho,
sabe? De ligação entre nós e o nosso Deus, sabe? Precisamos compreender essas verdades para que nós possamos ver como é que está a minha comunhão, primeiramente com o Senhor, sabe? Nós precisamos compreender que nós não vamos ter comunhão uns com os outros se a nossa comunhão com o Senhor não for real. Porque se a nossa comunhão com Deus for real, aí nós vamos compreender aí nós vamos poder estender a comunhão a todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Nós vamos poder ter essa alegria, né, de poder expressar a comunhão com Cristo Jesus, sabe? Então, penso que esse ponto ele é muito importante para nós. Essas palavras já penso que já traz luz para nós buscarmos a mente do Senhor e perceber que nós precisamos do socorro do Senhor, né? Vamos para a mesa do Senhor. Nós vimos a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão, né? Também é um fundamento, irmãos, que nós precisamos compreender com muita clareza, né? Porque a mesa do Senhor, irmãos, é algo muito particular do Senhor, que Ele estabeleceu no momento muito complicado, que Ele estava pronto estava naquela noite onde Ele iria ser preso. Ele estipula a sua mesa, quando Ele come ali com seus discípulos, aquela última Páscoa. Quando Ele diz lá em Mateus 22, eu tenho esperado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, né? Porque seria a última. E então depois que eles comeram a Páscoa, porque a Páscoa era uma sombra do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro. Então, desde a saída do Egito, onde foi estabelecida a Páscoa, os homens, eles vinham todo ano, fazendo a Páscoa, comendo a Páscoa do Senhor, até que a sombra chegou na realidade. Ali estava a realidade. Então ele comeu aquela última Páscoa para que então ele estabelecesse a mesa, né? E isso precisa falar fortemente ao nosso coração também, porque no reunir da igreja há uma reunião especial. A reunião do compartilhar, ela é muito preciosa. A reunião do ensino da palavra, ela é essencial. Mas a mesa do Senhor, irmãos, ela traz uma realidade espiritual muito preciosa para nós, né? E vamos andar um pouco sobre essa verdade para que nós possamos realmente olhar para o Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração e cada um de nós possamos ir para as nossas casas, para que realmente o que tem impedido nós de participar da mesa, né? O que tem impedido? 1 Coríntios, capítulo 10, nos fala assim, a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Então fala que a mesa do Senhor é a comunhão. Aqueles dois elementos, o pão e o suco da vide, representa essa comunhão. O pão representa o corpo de Cristo. E aí o Senhor Jesus disse lá: fazer isso em memória de mim, né? Quando é o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado, essa nova aliança, fazer isso em memória de mim. Quer dizer, então nós não fazemos simplesmente por um memorial, mas quando nós estamos tocando naqueles elementos, é algo espiritual acontecendo. Pela fé, nós estamos tocando em realidade espiritual. Por isso, irmãos, que há um prejuízo muito grande quando nós não temos o costume de não participar da mesa do Senhor. Há um prejuízo espiritual muito grande para nós, né? Por quê? Porque quando nós estamos participando, é uma comunhão.
né? Nós estamos declarando ali, porque quando nós partimos aquele pão, é um pão partiu, cada um vai pegar o seu pedaço, quando nós estamos juntos, é um só pão, mas cada um tem uma parte dele ali. Então, que precioso isso, né? Então nós precisamos compreender essas realidades para nós levar aos pés do Senhor, né? Para que realmente o Senhor conduza a nós. Isso que aqui agora nós vamos avançar um pouquinho mais, irmãos, aqui no capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, verso 23 em diante. Vai nos falar assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, veja só, o Senhor pega um pão e parte e diz para ele: esse é o meu corpo. Vocês façam isso em memória de mim, né? Aí, no outro verso, no 25, fala assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Sabe? Então, nós estamos fazendo não porque nos ensinaram, mas porque o Espírito Santo está trazendo para nós uma realidade que está acontecendo naquele momento, né? Que nós estamos tomando aqueles elementos físicos. Neles não há poder nenhum, mas espiritualmente nós cremos que nós estamos nas regiões celestiais tocando naqueles elementos. Por isso que a palavra traz algumas exortações para nós. A palavra é bastante dura para nós, a partir do verso 27. Nos fala assim, no 26, ele traz um incentivo para nós. No 26, ele traz um conforto para o nosso coração, dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então isso é um gozo para nós. Trazer, em primeiro lugar, quando nós participamos da mesa, nós estamos trazendo em memória a morte do Senhor. Para quem? Primeiramente é para mim. Eu estou participando, então primeiro que vai receber aquela bênção de que anunciando a morte do Senhor, sou eu, né? E de contrapartida, o Senhor então vai me capacitar a dar um testemunho da morte. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é sempre repetida. Os irmãos podem ver que o Senhor sempre vai repetir a palavra dele. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo e sua obra, né? Cristo e sua obra. Então, em quantos aspectos nós podemos ver? Por quê? Para ficar bem gravado na nossa mente, que é Cristo e sua obra. Porque o centro do propósito de Deus para nós é Cristo, né? O centro do propósito, do eterno propósito de Deus é Cristo. Então a Bíblia ela vai conter todas as informações sobre Cristo, né? Então quando nós participamos, nós anunciamos a morte do Senhor, né? Primeiramente para mim e me fortalecendo para que eu possa dar um testemunho da morte para outras vidas, né? O 27 agora começa as duras exortações para cada um de nós. Como que nós estamos participando dessa mesa do Senhor, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Como assim é eu participar sem discernimento, sem saber, sem ter experimentado a obra de Cristo na minha vida? Porque a mesa é uma realidade espiritual. A mesa não são os elementos físicos que contêm o poder, mas é espiritual. Então, se eu tocar naqueles elementos sem ter uma realidade espiritual, eu vou estar com sérios problemas diante do Senhor. Por isso que no verso 28 ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Não é para nós nos examinarmos, irmãos, se nós estamos em rebeldia com o Senhor. Não. Esse ponto aqui não é. Esse ponto está falando do verso anterior, né? Aquele que comer o pão do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Porque eu estou tocando nesses elementos sem o verdadeiro discernimento, né? Então, por isso que examine-se o homem a si mesmo. Porque se nós... E aí ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Uma ordem, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu tenho essa realidade em mim? Se eu não tenho ainda, eu tenho oportunidade de ir aos pés do Senhor e clamar para que eu possa nascer de novo. Agora, se eu já nasci de novo, eu devo participar. Ah, mas eu estou em pecado, eu estou brigado com minha esposa, eu estou com um atrito com a minha esposa. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, rebeldia tem solução. Arrependei-vos diante do Senhor. Tá? Então nós temos essa oportunidade de ir aos pés do Senhor. Se eu estou com alguma coisa com alguém, se eu estou em pecado contra o Senhor, eu tenho o sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. Agora eu preciso considerar também que eu não posso viver na prática do pecado, é diferente, né? Agora, se eu pequei, eu tenho o socorro do Senhor, o sangue dele, que me purifica de todo o pecado. Por isso que esse examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é se você está em pecado ou não. Porque se você estiver em pecado e você tem o Espírito Santo, quando você pecou, o Espírito Santo a não ser que você já apagou o Espírito Santo, aí você já cauterizou a tua mente. Aí é um problema muito mais sério. Aí envolve um profundo arrependimento diante do Senhor, né? Mas aqui, irmãos, aqui está falando para nós se examinar e então comer, porque é uma ordem do Senhor. Porque todos aqueles que creram são um com o Senhor. E foi Ele que estabeleceu a mesa. Então, nós sim, irmãos, temos a oportunidade de estarmos ali na presença do Senhor, louvando a Ele pela obra que Ele realizou em cada um de nós, né? E aí o verso 29 ainda continua falando para nós. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, né? Então, por que há essas pessoas fracas, né? É porque participam de forma inadequada. Porque nós precisamos compreender que a mesa do Senhor é algo espiritual. É algo que nós tocamos, mas há uma realidade por trás disso, irmãos. E nós precisamos tocar com temor e tremor diante do Senhor. Não com medo, mas com temor diante dele. Discernindo o que é aqueles elementos. Discernindo, tendo uma realidade espiritual dentro de mim, que eu sei que Cristo morreu por mim. Eu tomei posse dessa verdade. Então aqui eu quero trazer essa realidade ao meu coração. Então o que vai acontecer? Vai acontecer a adoração ao Senhor por aquilo que Ele fez, sabe? Então isso traz uma alegria para nós, sabe? Traz um gozo para nós. Aí nós vamos ter liberdade. É uma das reuniões que nós temos total liberdade de adorar. Ler a palavra, cantar ao Senhor, orar, agradecendo esse Senhor, sabe? Não com a oportunidade de pedir nada para Ele, mas só agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós. Então, irmãos, a mesa do Senhor é algo muito real para nós. E nós precisamos compreender, irmãos, que quando a igreja se reúne, quando o Senhor reúne a sua igreja, é porque Ele quer falar, sabe? É porque Ele quer ensinar. É porque o Senhor tem pressa para ensinar. Porque nenhum de nós viemos aqui assim porque por livre e espontânea vontade. Mas o Espírito Santo tinha um propósito para cada um de nós, sabe? Então nós precisamos compreender que o nosso reunir não é algo voluntário, mas é algo que o Espírito Santo já ganhou o nosso coração. Irmãos,
nós precisamos compreender que a nossa luta aqui nessa terra, ela vai ser até a volta do Senhor. Tá? E o Senhor disse que nós não faríamos as coisas aqui, muitas vezes voluntariamente, mas muitas vezes pelo nosso esforço. Então nós temos que pagar um preço. Tá? Para seguir o Senhor, você precisa pagar o preço. Né? Muitas vezes nós temos deixado por tão pouca coisa a mesa do Senhor. E eu chamo a atenção mais uma vez, irmãos, cuidado com aquilo que nós temos colocado diante na frente do Senhor. Nós podemos faltar reunião de ensino, mas a mesa do Senhor não. Porque a reunião de ensino, sabe o que pode acontecer? A irmã pode anotar tudinho lá, e eu posso pegar os textos que foram ensinados, e eu posso ir aos pés do Senhor, mas a mesa não tem. A mesa é uma realidade que acontece no local. A mesa é o Espírito Santo movendo os nossos corações para adorar, glorificar o Senhor. A mesa é algo especial para o Senhor. Sabe? Tanto é que Ele estabeleceu. Sabe? Ele tinha tudo para chamar seus discípulos e lamentar com eles. Né? Tinha muitas coisas para ensinar ele deixou tudo. Vou estabelecer aqui a mesa para que vocês possam fazer em memória de mim até que eu volte. Então, irmãos, não negligenciemos, sabe, a mesa do Senhor, porque é algo, nosso Senhor está prestes a voltar, sabe, e é um dos pilares que nos fortalece. Sabe por quê? Porque nós viemos aqui, o Senhor renova as nossas forças para mais uma semana de luta, sabe? E depois na outra semana nós viemos aqui novamente, o Senhor renova, porque na adoração ao Senhor, lembra lá em Esdras, quando Neemias, quando o povo estava alvoroçado, o povo dava glória, chorava diante do Senhor. Então Esdras disse assim: calma, gente, porque a força do Senhor é a vossa alegria. O Senhor está contente com vocês, então vocês terão forças, sabe? Então a nossa alegria, o contentamento do Senhor é a nossa alegria, sabe? Então é uma oportunidade que nós temos, irmãos, de realmente ir aos pés do Senhor e poder ser trabalhado pelo Espírito Santo, nessa comunhão perfeita com o nosso Senhor. Amém? Eu vou deixar para o próximo final de semana, se o Senhor permitir, a oração. Tá? Porque a oração nós temos muito o que falar. Sabe? Então que o Senhor nos ajude a sermos conduzidos para a glória dEle. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais esse momento diante do Senhor. Nós, Senhor, queremos contemplar o Senhor em tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, Senhor. Aquilo que foi da minha mente, Senhor, tira do coração dos irmãos, mas aquilo que foi do Teu Espírito, Senhor, compunge o nosso coração. Leva-nos, Senhor, a um profundo arrependimento, para que realmente nós possamos ver quão belo é o Senhor. Exorta-nos cada dia mais. Senhor, não deixa nós descansarmos essa noite, enquanto nós não considerarmos a Tua palavra, Senhor. Leva-nos a contemplar o Senhor, leva-nos a meditar, Senhor, na Tua palavra, leva-nos a nos debruçar diante do Senhor, em arrependimento para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e continua, Senhor, levando cada um de nós a um profundo desejo de mudar as nossas vidas, nessa comunhão perfeita com o Senhor, na Tua mesa, Senhor. Traz realidade espiritual a cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse dia, para a glória do Senhor. Amém, Senhor.